Então nós vamos juntos ler a preciosa palavra de Deus para continuar este estudo. Antes de lermos a preciosa palavra do nosso Deus, quero convocar todos os homens. Cadê os homens bereanos da PIBJC? Estão aí? Amém. Glórias ao nome do Senhor pela vida de cada homem de Deus que está aqui. Amanhã, às 5 horas da manhã, nós vamos nos encontrar lá no Monte Horebe. A igreja tem orado e eu estou muito feliz, porque essa semana as mulheres passaram todos os dias indo cedo, orando. A liderança foi orar, foi ter momentos de comunhão, foi ter momentos de devoção com o Senhor. E quando foi ontem, no sábado, mais de 80 mulheres estavam lá orando, buscando, partindo pão. Você faz ideia do que é isso, irmão? A igreja partir o pão, comer juntos, estar nessa comunhão deliciosa, deliciosa. Se você ainda não está, eu quero te fazer um convite. Vem participar junto com a sua igreja. É só chegar, é só vir para junto de nós. Não tem mistério, é gostoso demais a gente ter essa comunhão. A gente chora junto, a gente come junto, a gente ora uns pelos outros, a gente estuda a palavra juntos, a gente vive essa unidade, as células crescendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Não tem nada melhor. E amanhã nós vamos subir às 5 horas da manhã, estaremos lá. Às 6 horas da manhã as mulheres estarão lá também. Nós vamos no pé da montanha encontrar com as mulheres, né? Elas vão estar lá também, fechando essa semana de busca na presença de Deus. Eu vou pedir para acender todas essas luzes aqui da frente também, por favor, que eu gosto de ver bem a face das minhas ovelhas. Aí, olha, vocês ficaram mais brilhantes, né? Bênção. Os homens que estão aqui, que não fizeram ainda a inscrição para o encontro com Deus, vai ser incrível, irresistível, maravilhoso. Faça a sua inscrição. Hoje, essa semana é a última semana para você fazer a sua inscrição e participar conosco. Eu estarei lá no encontro com Deus também, esse final de semana, e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra em nós, para a glória do nome do Senhor. Hoje mesmo estão voltando também alguns legendários que vão estar conosco hoje à noite, que foram aqui da PIBJC. E vai ser um momento muito especial. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos pensar hoje sobre a questão do divórcio. Um tema muito importante para a gente pensar, à luz da palavra de Deus, o tema do casamento, o tema do divórcio, o que Jesus ele nos fala acerca deste tema. E nós vamos ler então os versos 31 e 32. Preciosa palavra do nosso Deus. Eu não sei quantos acompanharam aí as notícias de um rapaz, um menino, um adolescente de 14 anos, que matou os pais e matou o seu irmão de 3 aninhos. Essas notícias, elas chocam muito a gente. Eu confesso que eu fiquei muito mal, péssimo. Essa notícia, ela me fez pensar algumas coisas. Como nós, igreja, estamos influenciando a nossa sociedade. Eu fiquei pensando como se alguém que conhece o Cristo que nós conhecemos, fosse até aquela família, falasse do amor de Jesus para aquele adolescente, se Jesus chegasse ali naquela casa, na casa daquela família, aquele menino não teria feito o que fez com os seus pais. Eu não sei se isso te incomoda.
mais. Eu não sei se você está num nível tão assim, suas coisas, você, sua família, seu lar. E nós, como igreja, não nos atentamos para isto. Eu creio que se nós daqui em diante assumirmos o nosso papel de proclamadores, cumprindo a grande comissão nessa terra, nós vamos começar a ouvir o contrário. Aquela família estava jogada, abandonada, mas aquela família se encontrou com Jesus Cristo de Nazaré. Esse é meu papel, esse é seu papel, é nosso papel como igreja. E quando nós falamos de um tema como esse, o divórcio, nós como igreja temos o objetivo de experimentarmos aqui 0 divórcio. Esse é o nosso ideal e para isso estamos lutando enquanto igreja. E a palavra de Deus nos diz assim, Mateus capítulo 5, verso 31, também foi dito, aquele que repudiar, na NVI, ele trabalha aquele que se divorciar, né? Mas na NAA eu estou lendo aqui, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Até aí temos lido a preciosa palavra de Deus. Esse é um daqueles textos que você não queria ouvir, mas estão na palavra de Deus. Esse é um daqueles textos que devem servir para nós como uma geração que está lutando pelos adolescentes e jovens, pelos casamentos, no objetivo de prevenção, no objetivo de correção, no objetivo de entendermos literalmente o que estava na mente de Jesus. Jesus, ele não amaciou para ninguém a questão do divórcio. Para ninguém. Isso leva em consideração um primeiro aspecto que nós precisamos entender, que o casamento é uma aliança. Quando nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge, nós estamos declarando para esse cônjuge e para nós mesmos que nós estamos ligados a ele até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Por isso que o preceito bíblico, que o próprio Gênesis capítulo 2, depois Paulo vai repetir lá em Efésios capítulo 5 também, sobre a questão do divórcio, por isso, do casamento, por isso, deixará, pois, o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Talvez você pergunte assim, mas esse preceito só vale para quem é do povo de Israel, para quem é cristão, para quem conhece o reino de Deus, quem experimentou Cristo? Não, ele é um princípio de Deus universal. Isso quer dizer que se o espírita, ele se casa com uma mulher no civil, ele se uniu e ele está debaixo de uma bênção da aliança do casamento. E não tem nada a ver com o Deus que ele serve, é a bênção do matrimônio. O matrimônio tem na ótica divina a bênção de Deus, porque esta união é feita em Deus. Há muitas pessoas que querem fazer um arranjo no texto bíblico e dizem assim, não, mas não foi Deus que uniu. Casamento, ele é uma união de uma aliança.
Nós precisamos, como Igreja de Cristo, entender o preceito bíblico. Não tem a ver com uma unidade humana. A partir do momento que você se torna uma só carne com essa pessoa, através do matrimônio, nós estamos falando de uma só carne, no que diz respeito à prostituição, ao sexo ilícito, nós estamos falando de um casamento, de uma unidade, de aliança que foi prescrita por Deus. Por isso que está lá nos mandamentos, em Êxodo capítulo 20, não adulterarás, é um mandamento. Então, quando eu olho para essa perspectiva, eu entendo que é uma aliança que dois seres, dois cônjuges fazem, e essa aliança não pode ser desfeita. Uma outra verdade é que o casamento também é uma aliança com Deus. Eu faço com o meu cônjuge uma aliança, mas eu faço uma aliança também com Deus. E é interessante olhar para essa perspectiva que Jesus ele fala aqui, que a única concessão é uma permissão para o divórcio. A única que nós estamos colocando aqui, que Jesus ele coloca para nós, ele vai nos dizer, é com respeito às relações sexuais ilícitas. A palavra grega aqui é porneia, é a palavra de adultério, é o relacionamento sexual com uma outra pessoa. É claro que nós sempre vamos lutar como igreja para o quê? Uma reconciliação. Uma pessoa que se casou, e o marido dela, uma mulher, vamos dizer, uma mulher da PIBJC, uma mulher da nossa igreja, ela se casa, e ela faz uma aliança com o seu marido, e eles decidem viver juntos, e a princípio é um mar de rosas, e depois, com o tempo, essa mulher, essa nossa ovelha, essa nossa irmã, ela começa a descobrir que esse marido está tendo relacionamento sexual com uma outra mulher. A única hipótese que existe para o divórcio é no caso de adultério. E mesmo assim, nós como igreja, vamos lutar pela reconciliação desse casal. Nós não podemos expor nenhum caso, mas há famílias da PIBJC que viviam isto. Mas Deus está restaurando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, casamentos. A ótica, a visão, a percepção do leito sem mácula, como vai dizer a carta de 1 Pedro, seja o leito sem mácula. Então, não é por qualquer motivo que uma pessoa vai se divorciar. O meu marido não liga para mim, a minha esposa não liga para mim. Não é por qualquer motivo. Um texto muito paralelo a esse, que eu gosto muito de me referir, além do fato que no mesmo evangelho, Jesus ele falou 2 vezes. Ele repetiu, e não só em Mateus capítulo de número 5, mas lá em Mateus capítulo de número 19, Jesus, ele fala sobre o preceito do casamento, do divórcio, e ele diz assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão, grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando-o, perguntaram, é lícito o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês não leram? Em outras palavras, Jesus está falando assim, vocês não estudaram? Vocês não entenderam a palavra? Vocês não conhecem a palavra? Vocês estão tão descrentes, falta-lhes o entendimento, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Aqui Jesus já até fala, olha, o casamento tem que ser feito de homem e mulher. O casamento, portanto, ele é heterossexual. É preciso entender esse casamento como uma aliança e entender também que ele é heterossexual.
O homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e são os dois uma só carne. O Criador ensinou assim: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Aí os fariseus, querendo pegar Jesus pelo pé, porque haviam duas escolas nos dias de Jesus, a de Hilel e de Shammai, e é muito interessante que uma era mais conservadora, a outra era mais liberal, e aí aqueles que acreditavam, não, se uma pessoa, ela é repudiada, vamos entender o que é ser repudiada, divorciar-se. O sentido original é este. É claro que nós nunca vamos olhar um casamento e falar assim, o marido, ele bate na esposa, uma questão assim de um marido que está atentando contra a idoneidade, a saúde dessa mulher. O evangelho que nós cremos é para restaurar a vida desse homem, só que é caso de vida e de morte. O preceito bíblico é: não separe. O preceito bíblico é: lute pelo casamento. O que Jesus está falando aqui é: lute pelo casamento. É claro que nós sempre vamos dar o conselho: olha, esse homem que bate em você, que espancou você, que violentou você, isso é um animal, não é um ser humano que você pode conviver com um ser humano assim. Então, um caso de vida é diferente. Mas o texto então continua. Os fariseus então perguntaram: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração. Fui pesquisar essa palavra aqui no original, é esclerose cardia, esclerocardia, a ideia de um coração que foi se tornando enrijecido. O coração, ele quis andar pelos seus próprios preceitos e os seus próprios princípios. Ele começa a não atentar mais para Deus. Houve uma esclerose ali. O coração começou a ficar duro. Então, ele já não aceita. Permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra mulher, comete adultério. Então, Deus está dizendo aqui: olha, jovens, vocês que vão casar, eu sei que hoje nós temos na configuração da igreja muitas pessoas, não poucas. O divórcio, ele cresce assustadoramente. Nos idos de 1900, nós tínhamos aí 30% dos casamentos que eram feitos, acontecia divórcio. Hoje nós chegamos a 60% dos casamentos que são feitos. Então, você que é pai, você que tem o seu filho, ele ainda vai casar, você precisa sentar com ele e mostrar a palavra a ele e dizer o seguinte: olha, filho, casamento é uma vez só. Nós temos que atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que se você se casar de novo, a não ser que houve uma traição, você vai estar em adultério. Uma pessoa pergunta assim: pastor, mas uma pessoa que ela se casa de novo e não foi por uma questão de adultério, a esposa não traiu, o marido não traiu, não deram certo, e ela casou de novo, ela perde a salvação? Irmãos, nós não podemos julgar a vida de ninguém. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que ministrar a palavra, nós temos que dizer o que a Bíblia diz. E nós estamos seguindo no Sermão da Montanha. Isso não é um texto que o pastor falou assim: eu vou escolher para falar sobre o tema do divórcio hoje, domingo de manhã. Não. Esse é um texto que nós estamos seguindo. Quem me acompanha sabe que nós estamos seguindo uma série de mensagens.
Muitas pessoas gastam muito tempo falando sobre divórcio, quando deveriam falar mais sobre o casamento, quando deveríamos instruir mais na igreja sobre casamento, quando deveríamos investir mais tempo dizendo assim: olha, você precisa instruir o seu filho, nós como igreja vamos dar cursos. Nós estamos com 14 casais que vão se casar, fizeram a inscrição e querem se casar para nós instruirmos. Pensa bem, a importância de uma igreja estar estruturada, fundamentada na palavra de Deus, para instruir o seu povo e dizer o seguinte: olha, é unidade, você tem que entender que é responsabilidade. A partir do momento que você se casar, você não tem mais o direito de se divorciar. Agora você aguenta esse miserável no nome do Senhor Jesus. Aguenta essa mulher. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que morar com a mulher rixosa. A Bíblia diz. Você sabe o que é uma mulher rixosa? Sabe aquela porta, não quer nem saber, né, pastor Rodrigo? Aquela porta que fica rangendo, isso é a mulher rixosa. Você está indo para um lugar, ela está falando atrás. Graças a Deus ninguém aqui se identifica. Você chega em casa, ela está falando nos seus ouvidos, né? Ela não te dá um tempo, porque todo homem, ó, uma dica que eu estou te dando: quando o seu marido chegar, você prepara a mesa para ele e fala: meu bem, você quer conversar um assunto com ele, olha, você é intencional, né? E quer conversar com ele, então prepara a mesa, deixa ele chegar. Ele está voando, então ele precisa aterrissar. Então deixa ele chegar. Fala assim: meu bem, quando você estiver tranquilo, ele já vai começar assim a ficar mudado. Porque é difícil o homem, quando você fala assim, quando você estiver tranquilo, ele já vai ficar curioso. Eu tenho um assunto para conversar com você. Infarta. Cai duro. Não, mas fica tranquilo, come, fica à vontade. Tem gente que não foi instruído até na comunicação. Eu tenho uma avaliação que eu faço com os casais. Gostaria que em um outro momento, nós da Clínica da Família, já conversamos até com Alice Bacelar e a Janine, e os nossos líderes do Ministério da Família, para falarmos sobre comunicação aqui. As pessoas não sabem comunicar. E elas não esperam o outro falar. E elas querem colocar a sua razão, a sua fala. Elas são tão... Eu tenho visto pessoas tão narcisistas. O narcisista, ele é muito interessante, porque ele só vê o lado dele. Ele não vê o lado do outro. Ele é egoísta. O narcisista, em muitos casamentos estão acabando, porque as pessoas a cada dia são mais narcisistas. Só olha o lado dele. Bem, vamos voltar aqui para o texto bíblico. O casamento, então, é heterossexual, é homem e mulher, é monogâmico. O que significa isso? A poligamia no Antigo Testamento, tem muita gente que justifica por causa de um exemplo da Bíblia. Abraão teve Agar e teve Sara. Davi teve muitas mulheres. Salomão nem se fala. Se tinha um cara na Bíblia que entendia de mulher, era Salomão. Você já pensou 1000 sogras? Se ele tinha 1000 mulheres, era 1000 sogras, gente. Meu Deus do céu. Deus dá a cada um o que pode suportar, diz a palavra de Deus. Então, é muito importante que nós entendamos isto. Você não ouviu o que o Criador disse desde o início? Deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e unir-se à sua mulher. É uma só, não é duas, não são três, não são 4. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho, por que alguns casamentos, muitas vezes, eles acabam. O texto está nos dizendo que não se separe. Esse texto é muito importante. Eu queria que você atentasse para esse texto. Vamos ler juntos? Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. No entanto, se ela o fizer,
que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Bem, qual é a explicação que você vai me dar diante desse texto lido? Você tem que me dar uma explicação. O texto está dizendo, e é Bíblia, é palavra: aos casados dou este mandamento. Não eu, quem estava falando? Paulo. Foi Paulo que escreveu Coríntios. Ele está falando o seguinte: dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Então, é mandamento, é Deus quem mandou que a esposa não se separe do marido. Então, nós estamos debaixo de uma ordem. Não é um se, porém, todavia, mas não deu certo, não. É claro que a igreja vai passar muitas décadas consertando a vida de muitas pessoas, e louvado seja o nome do Senhor pela vida da igreja, porque ela conserta, o evangelho conserta, te traz para a linha, o eixo, o caminho central que você deve caminhar. Mas veja lá, não se separe, que a esposa não se separe do marido. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem casar. E aí, mulher? E aí, homem? Quando você recebe uma palavra dessa, como é que você fica? É palavra, é Deus te falando, que a partir do momento que você se separou, você não tem mais o direito de se casar de novo. É um mandamento. E ele diz o seguinte: ou então que se reconcilie. Ainda bem que a palavra está dizendo para nós aqui: olha, você precisa lutar todos os dias pela reconciliação. A não ser que ele morra, né? Porque o único direito que 1 Coríntios 7, inclusive o verso 39, vai nos dar, é que a mulher, quando ela está liberada para se casar de novo, quando o marido morrer. Então você ora para ele morrer, peça a Deus: Senhor, leva, promove para a glória. É a única forma. Eu sei que isso deixa você em crise, e para aqueles que já casaram de novo. Mas irmãos, nós estamos tendo a oportunidade, me entenda, coloque muito amor na palavra que o pastor está te dando. Nós não estamos brincando. Coloque muito amor. Você reconhece que eu tenho a responsabilidade de instruir a nossa geração? Você reconhece isso? Então não fica chateado com o pastor. Nós temos a responsabilidade de corrigir, de exortar, de ajudar, de falar sobre casamento. Na verdade, eu penso, pastor Caian, que está lá no Legendários, pastor Tiago, pastor Rodrigo, líderes de célula, que nós deveríamos gastar muito mais tempo falando sobre santidade, pureza, sobre relacionamento sexual puro, sobre mente santa, sobre escolhas assertivas, sobre casamento, que é o casamento, as lutas de um casamento, as bênçãos de um casamento, as vitórias de um casamento, as conquistas de um casamento, as responsabilidades de um casamento, do que com qualquer outro tema. Porque a igreja PIBJC, no nome do Senhor Jesus, vai preparar os nossos adolescentes, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens para a guerra, para a luta. E nós não veremos nas próximas gerações divórcios na PIBJC. Você está comigo? Amém? Você está com o pastor nessa luta? Então os próximos 10 anos serão anos de muitas lutas. A gente vai precisar de muita oração, de muito investimento. Por que alguns casamentos, eles acabam em divórcio? Primeiro, porque há egoísmo. Muitas mulheres ou muitos homens não entenderam o preceito do amor. O que é amor para você? Amar é uma dádiva. Um conceito de amor é o quê? É querer o bem do próximo sem querer nada em troca.
Isso é amor. Se nós entendermos que para sabermos amar, nós temos que querer o bem do próximo e não querer nada em troca, nós entendemos um primeiro princípio que vai contra o egocentrismo, contra o egoísmo, contra o narcisismo. Segunda, que eu vejo aí, quando não há empatia, a capacidade do marido de se colocar no lugar da esposa. Gente, olha que bênção que é uma mulher na vida de um marido. Você está com a sua esposa do seu lado aí? Se você não estiver com o seu marido do lado, não fica triste não, Deus vai te dar o seu marido, no nome do Senhor Jesus. Mas que bênção é ter uma mulher na nossa casa. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Então nós temos que parar para ouvir, cuidar. Falando ainda desse aspecto do narcisismo, tem maridos que são tão narcisistas que eles não querem ouvir a opinião da esposa. Eles acham que estão certos. Se não houver empatia, não vai haver um casamento abençoado. Quando não há disposição de olhar no ponto de vista ou do ponto de vista do outro, quando não há tolerância, quando não há amor e quando há adultério. Eu preciso questionar você hoje, marido, e você, esposa. Você ama de verdade? Você ama com o amor de Cristo? Ou você ama só quando lhe é conveniente? Porque amar quando as coisas estão indo de bem para melhor é fácil, irmão. Nos anos de 2012, a Kelly teve uma enfermidade. E passou 2012, 2013, 2014, 2015. Se o nosso casamento não estivesse firmado na rocha que é o Senhor Jesus, numa hora dessa, o covarde pula fora. É nessa hora que nós temos que ver que quilate, que calibre, que têmpera é o seu amor. Essa sociedade doentia, hoje, adoecida, que só quer sexo, só sexo, só sexo. Eu falava com um casal de noivos há uns dias atrás, falei assim, se você está achando que casamento é só sexo, você está profundamente enganado. Corre um risco de você ficar umas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 5 meses, sem nada. Misericórdia. Procura o atendimento pastoral da PIB-JC. Mas se a sua esposa estiver com um problema de enfermidade, e aí? Casamento não é só sexo. Os homens de hoje são homens que estão sendo levados pelo instinto. Tudo é sexo, tudo é sexo, tudo é sexo, só sexo. Gente, sexo é bom demais, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo assim, vocês acham que eu não gosto de sexo, né? Não, eu gosto. É uma maravilha, é uma bênção. Na hora certa, no tempo certo, é de Deus, é Deus que criou. A Bíblia é um livro que fala sobre sexualidade. A maldade está na sua mente. A maldade é aqui, Você sabia que uma imagem, para ela sair da mente, ela leva mais de 1 ano para sair da mente? Aquela imagem que você vê? Você, marido, que está, já que adultério, na ótica de Jesus, e nós vamos chegar lá no Sermão do Monte, aquele que olhar para uma mulher com um desejo impuro já cometeu adultério? A sua mente precisa ser despoluída. Eu oro nessa manhã para que as mentes das nossas ovelhas aqui, irmãos, cada mente daqueles que vão ouvir essa mensagem, talvez você vai pegar essa mensagem, vai enviar para um parente, para um amigo, e eu quero que você faça isso mesmo, para ele ser instruído à luz da palavra de Deus. Eu oro para que a sua mente seja despoluída. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Mas tem muita coisa entrando na sua mente, porque você dá acesso.
você procura, você vai atrás, você procura as coisas, você vai lá no site de pornografia. E um marido que muitas vezes ele fica viciado nessa pornografia, nas coisas, no site, no sexo virtual, ele está cometendo um mal para ele mesmo. E quando a esposa descobre isso, eu fico pensando no coração dessa mulher que descobre que o marido está tendo um relacionamento sexual virtual. Essa nossa geração, eu oro para que ela seja curada mesmo no nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos aqui homens mais santos, homens puros, homens da palavra, homens que não sejam homens carnais, homens que buscam essas coisas do mundo, homens que se satisfaçam com a sua esposa, que satisfaçam a sua esposa e que se satisfaçam com ela. Porque se você continuar nesse adultério virtual que você tem tido, eu vou orar para o seu negócio cair, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Que isso não é coisa que se faça com a sua esposa, não. Corre disso. Hoje eu ouvi um testemunho de um líder dizendo assim, isso aqui, um dia eu ouvi uma palavra do pastor, e o pastor deu essa palavra, e se referindo a mim, deu essa palavra: corre disso aqui, corre disso, fuja disso. Como que a tecnologia tem atrapalhado os relacionamentos. Era para a gente estar chorando aqui mesmo, de ver onde nós erramos, onde nós falhamos. Será que a geração anterior, será que nós, irmãos, não temos errado? A gente não estimula os nossos homens a ler a palavra, a memorizar as Escrituras. A gente está tentando, né? A gente quer levar os homens para o monte, para a gente orar, para a gente buscar. Ouvi o testemunho de um outro homem, outro irmão, dizendo assim: eu tenho ido, e como lá no monte, quando eu oro com os irmãos, naquela comunhão, como isso tem mudado a minha vida. A gente quer que você seja santo, separado, busque ajuda. Se você tem um vício como esse, de pornografia, de adultério mental, espiritual, emocional, não faz isso com a sua esposa, não. Não acha que o oculto não vai ser descoberto, porque o pecado tem essa característica, né? Não, ela não vai descobrir, ele não vai descobrir. Eu estou falando para os homens, mas tem muitas mulheres que já confessaram que tinham esse vício. Então é hora de mudarmos. E aí eu quero pensar neste eu, porém, vos digo, que Jesus fala aqui. Nós não vamos esgotar esse momento todo aqui, mas dentro das escolas, no contexto dos dias de Jesus, haviam duas principais correntes rabínicas que defendiam teses diferentes sobre o divórcio. A escola liderada pelo rabino Shammai adotava uma posição conservadora, permitindo o divórcio apenas nos casos de ofensas sexuais sérias ou comportamento imoral. Por outro lado, a escola do rabino Hillel, ela era mais liberal, argumentando que um homem poderia se divorciar da sua esposa por motivos triviais, como queimar a comida ou encontrar uma mulher mais atraente. Essas interpretações divergentes eram baseadas em diferentes entendimentos da frase coisa indecente mencionada na lei de Moisés sobre o divórcio. Quando questionado sobre o assunto, Jesus não se alinhou diretamente com nenhuma dessas escolas, mas enfatizou a santidade do casamento como uma instituição divina, afirmando que o que Deus uniu, o homem não deve separar. E quando nós olhamos para essa verdade, Paulo está nos ensinando, né? Eu ordeno, não eu, mas o Senhor, aos casados, eu ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe. É um preceito bíblico. O que nós devemos então hoje pensar, irmãos? Primeira coisa, nós não podemos julgar a experiência de nenhum que está aqui. A verdade é que você, mulher de Deus, homem de Deus,
precisa entender que o seu principal casamento é com Cristo. É com Cristo. Uma mulher de Deus da PIBJC falou para o pastor Marcos: eu não estou mais casada, o meu marido me deixou, eu tenho até a liberdade perante as Escrituras de me casar novamente. Mas essa irmã, em lágrimas, me disse: eu estou casada com Cristo Jesus. Olha o pensamento. Acabou de sair de um relacionamento traumático, ferida, machucada, tem filhos para agora cuidar. O marido não é uma pessoa de Deus, não quer nada com Deus, mas essa irmã está pensando assim: agora eu quero estar casada com Cristo Jesus. Ainda há nos nossos dias, irmãos, pessoas que não pensam na carne, estão pensando em como agradar a Deus. Eu oro para que você entenda, como Paulo disse, olha, eu digo a vocês, ele vai dizer isso em Romanos 7, quero que você grave para depois melhor estudo, 4 textos para você gravar. Mateus capítulo 5, fala sobre o divórcio, versos 31 e 32, Mateus também, capítulo de número 19, e que Jesus é claro, nós acabamos de ler, e 2 textos muito claros, que não vai dar tempo da gente aprofundar hoje, mas em um outro momento a gente vai aprofundar, Romanos 7 e 1 Coríntios 7, fica fácil porque os dois são 7, né? Então Romanos 7 e 1 Coríntios 7, Mateus 5 e Mateus 19, e é muito interessante porque o apóstolo Paulo fala, olha, a minha recomendação é que você não se case, mas nem todos, e o próprio Jesus, quando ele foi arguido, ele falou assim, mas nem todos têm esse entendimento quanto os próprios discípulos, não agora os fariseus, mas os discípulos estão argumentando, Jesus aqui em Mateus 19, os próprios discípulos falaram assim, mas então é melhor não se casar. Aí o próprio Jesus diz assim, nem todo mundo tem como entender tudo isto. E Paulo fala, olha, é melhor que não se case, eu queria que vocês ficassem como eu. Mas aquele que se casar, não se divorcie. Então nós não podemos julgar nenhuma experiência que está aqui. Só você no seu íntimo, lá no seu relacionamento, você sabe o que você viveu na sua casa no particular. Alguns princípios, então, práticos para a gente aplicar a nossa vida e guardar esses princípios dessa manhã. Divórcio não é um mandamento, mas é uma permissão. Entenda isso. Divorciar-se não é mandamento, é uma concessão, é uma permissão. Jesus respondeu, Moisés permitiu. É uma diferença entre permitir e dar uma ordem, né? E ser um mandamento. Permitiu vocês divorciarem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Em casos de divórcios por motivos bíblicos, quais são os motivos bíblicos? Relacionamento sexual ilícito. O novo casamento pode ser permitido com sabedoria, arrependimento e restauração. Claro que uma pessoa, para ela casar de novo agora, é todo um processo de cura que precisa acontecer na vida dessa mulher, na vida desse homem, não é verdade? Eu tenho conhecido homens que foram traídos por suas esposas e que casaram de novo. Nas nossas igrejas ao redor, aqui mesmo e fora, tem muitas pessoas assim. A esposa que traiu o marido, ele tem liberdade para casar, mas aí é um processo que tem que haver o quê? Uma cura, uma instrução. Precisa haver um direcionamento com sabedoria e total restauração na vida desse irmão. Outra verdade que nós precisamos pensar, a morte do cônjuge libera totalmente para o novo casamento. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido dela morrer, ela estará livre para se casar
com quem quiser, desde que ele pertença ao Senhor. Você entende o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Desde que ele pertença ao Senhor. O meu marido morreu, eu sou viúva agora, a irmã vai dizer, então eu posso casar. Pastor, achei um bom partido, ele é rico. Pastor, você precisa de ver como é que ele cuida dos netos dele. E é o seguinte, pastor, só que ele é divorciado. Já começa aí, está errado, irmã. Ele pode ser rico do jeito que for, mas se ele não pertencer ao Senhor, pula fora, chuta que é laço, sai fora. Tem que estar no Senhor. Deus vai te dar um homem que seja um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter 60, 70, 80, 90 anos, dá para casar de novo, gente? Vai se achar. Diz o ditado lá em Minas Gerais que para todo chinelo velho tem um pé cansado. Se estiver nessa prescrição aqui, bíblica, que pertence ao Senhor. Agora, nós, igreja, como nós devemos tratar? Primeiro, curando as feridas das nossas ovelhas. O olhar que nós temos que ter pastoral para as ovelhas é de curar as feridas das nossas ovelhas. Não tratar com preconceito. O irmão é divorciado, a irmã é divorciada. Não. Você também é família conosco, viu? A sua célula está te acolhendo, cuidando de você, curando as suas feridas. A igreja deve acolher com graça e misericórdia os divorciados, porque a igreja é um lugar de recomeço, é um lugar de nós olharmos para as pessoas com graça, com misericórdia. E é claro, precisamos agir de forma preventiva. É por isso que você está aqui nesta manhã, crendo e lutando pela restauração de cada indivíduo e as suas famílias. Amém? Vamos nos colocar de pé. É um tema muito pesado, é um tema difícil, é um tema desafiador. Mas para essa questão que você fala, a Bíblia diz assim, qualquer motivo, para essa questão aí tem solução. Esse qualquer motivo aí, que pode ser indiferença, frieza, silêncio, que pode ser uma questão de diálogo não resolvido, pode ser até uma questão financeira. Muitos casamentos estão acabando por questões financeiras. Qualquer motivo. Há solução para o seu casamento e para a sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Há solução para a sua casa. Ei, jovem, ei, adolescente, ei, você que está aqui nessa manhã que ainda vai se casar. Eu gostaria muito de, como seu pastor, ter uma conversa com você. Você está namorando? Nossos pastores, nossos líderes querem muito te ajudar para que você case no Senhor e seja um homem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher, moça. Eu falo isso com muito temor. E eu falo isso com tremor. Ei, jovens e adolescentes, prestem bastante atenção nisso. Tem muitos homens, rapazes que estão na igreja, mas estão com a sexualidade adoecida. Muitos. Nós como igreja precisamos confessar que no meio de nós, nos quartos das casas, pela omissão do pai e da mãe, os filhos estão desviados, perdidos dentro da casa do pai. É necessário que nós,
como homens, nós como mulheres, vocês como mulheres, vocês mulheres esposas, conversem com as suas filhas sobre a sexualidade. Porque senão o adultério virá. A não satisfação no casamento promove uma distorção, porque as pessoas não estão instruídas no verdadeiro amor, na sexualidade santa, separada. Você, marido, deveria ter a hombridade de falar assim: esposa, você pode ficar com o meu celular uma semana, um mês. Você pode olhar todas as minhas pesquisas no meu celular. E eu não tenho nada para esconder de você. Você poderia falar isso para sua esposa? Olha aqui, fica com o meu celular uma semana. Fica aí. Eu não vou ficar com o celular para você ver. Muito Instagram dos homens precisa ser limpo, sabia? Quando você pega o Instagram de um homem, que para muitos até é estragando, né? Estragando, não é Instagram, é estragando famílias. Quando você vai lá nas pesquisas de um Instagram, você vê tudo que essa pessoa pesquisou. Eu oro por uma limpeza no nome do Senhor Jesus nos celulares dos homens que aqui estão. Eu oro para que as suas pesquisas no seu feed, naquilo que você pesquisa lá através do seu Instagram ou Extragram, o seu Instagram seja limpo no nome do Senhor Jesus. A sua mente seja purificada. Tem muita gente pecando, adulterando nas mínimas coisas. Mas no nome de Jesus, Deus vai nos trazer o arrependimento verdadeiro e genuíno. O Senhor vai trazer para a PIBJC um senso do temor de Deus tão grande, que nós vamos manter o casamento, custe o que custar. Nós vamos lutar pelas nossas famílias, custe o que custar. Nós vamos instruir os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não vamos permitir que nas pesquisas dos nossos filhos, nos acessos tão rápidos, tão fáceis, eles tenham qualquer agora vício que começou na adolescência e desenvolveu sem conversarmos com eles sobre a pureza na mente, na cabeça, nas atitudes, para que tenhamos casamentos restaurados. Amém? Você está comigo nesse projeto, meu irmão? Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. E nós vamos pedir por casamentos restaurados no nome do Senhor Jesus. Que a igreja seja um hospital, que vai curar todas as pessoas que vão chegar aqui. Aqueles que estão vindo para a PIBJC vão ser amados, porque muitas vezes foram mal compreendidos, foram rejeitados, passaram por processos de rejeição nas suas histórias. E nós, como igreja, temos o desafio de amar, de abraçar, de ver essas mulheres curadas, esses homens curados, esses filhos curados. O desdobramento de um divórcio na vida de um filho. Por que você foi casar, né? Você casou. E hoje você aprendeu que não tem essa história de ser no Senhor. Não. Casamento é uma instituição, não é religiosa. É uma instituição que qualquer pessoa vai lá no civil e casa. Deus quer fazer com que essa aliança seja uma aliança até que a morte os separe. Paizinho querido, amado, nós estamos aqui nessa manhã, Deus, debruçando, investindo o nosso tempo, num domingo como esse, numa manhã tão linda como essa. Poderíamos estar na praia fazendo um churrasco com coisas
que alimentam a nossa carne, mas nós decidimos estar na casa de Deus, o Senhor, aleluia. E como igreja do Senhor, nós nos colocamos, Pai, na vanguarda, como protetores que somos dos princípios, dos valores da Tua lei. Deus, nós queremos viver a integralidade do reino de Deus na terra, Pai. Nós queremos, ó Deus, obedecer, e palavra do Senhor não é para ser questionada, é para ser obedecida. O Senhor nos deu uma ordem: não separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Nós não temos o direito ao divórcio, nós não temos direito de divorciar, Senhor. E ó Deus, aquela que se divorciar, a não ser por questões de relacionamentos ilícitos do marido ou da esposa, aquele que se divorciar, que o Senhor faça uma obra restauradora nessa vida, Senhor. Porque aquele que tiver o casamento vai passar por aflições, aquele que estiver solteiro vai passar por aflições, aquele que estiver viúvo vai passar por aflições, porque no mundo tereis aflições. Que cada um entenda, Senhor, que não é no casamento que haverá uma solução para a felicidade. A felicidade está no nome do Senhor Jesus, é na pessoa bendita de Cristo Jesus. Restaura, Pai, a nossa geração tão amante de coisas, tão amante do sexo, tão amante, Senhor, da carne, tão amante dos apetites desta vida, desta terra, dessa sociedade. Que as coisas da terra, Senhor, mesmo que tentem influenciar a mente dos servos do Senhor, elas sejam insuficientes para influenciar esta geração que nessa manhã está sendo influenciada pela palavra restauradora, pela palavra que instrui, pela palavra que cura, pela palavra que norteia, Senhor. Ah, Deus, nós oramos por nossos filhos agora, Deus. Oh, Pai, muitos deles farão escolhas nos próximos anos. Alguns são apenas crianças, alguns são apenas juniores, mas eles também irão se apaixonar ao ponto de amar uma pessoa. Livra as meninas da PIBJC de se casarem com um homem perverso, no nome do Senhor Jesus. Quem é pai de menina aqui, Pai? Quem é pai de uma menina, Senhor, está terrível olhar, ó Pai, os homens da nossa sociedade com uma mente adoecida. Mas nós já oramos pelas crianças, as meninas que irão se casar, Pai. Nós oramos pelos meninos, para que tenham uma sexualidade saudável, no nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, no nome de Jesus, que nós não sejamos omissos dentro das nossas casas, que sejamos aqueles que vamos lutar pela santidade das nossas famílias e dos nossos casamentos. Que essa palavra liberada também nessa manhã, seja um alerta preventivo para cada pai que aqui está, para cada mãe, mas que seja uma correção para cada homem, para cada mulher que sequer pensava no divórcio e hoje não vai pensar mais. E no nome de Jesus, veremos casamentos restaurados na PIBJC. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz, hoje, agora e para todos sempre. Amém e amém.